Segunda Crônicas, melhor dizendo, por favor, me perdoe. Segunda Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 em diante. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Vamos orar. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso que nós temos a ela. Privilégio nosso, Senhor, que muitas vezes nós não sabemos dimensionar e valorizar. Mas, Senhor, não quero só que a Tua palavra entre no nosso intelecto, mas que ela possa penetrar no nosso ser, para transformar as nossas vidas, não ser apenas uma instrução, mas ser de fato algo que molde e que muda a nossa vida, Senhor. Para isso, Senhor, além do poder do Teu Evangelho, puro e simples, nós carecemos do poder do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra venha a ser declarada, venha a ser levada, Senhor, incendiada pelo poder do Teu Espírito, incendiando e iluminando o nosso ser, e fazendo que de fato possamos absorver a Tua palavra e possamos obedecer e praticá-la, pois a Tua palavra só pode ser praticada pelo poder do Teu Espírito, só pode ser vivida pelo poder do Teu Espírito. Portanto, vem, Senhor, encha-nos do Teu Espírito, para que possamos não só transmitir a Tua mensagem, mas que todos que aqui estão, nós possamos receber a Tua palavra, receber a Tua mensagem em nossos corações, e ela possa gerar frutos que glorifiquem o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Aleluia. Uma das coisas óbvias, inegáveis e indiscutíveis é que a igreja tem vivido nos últimos tempos superficialmente. O conhecimento da igreja é superficial. E essa talvez seja a grande maldição sobre nós, a superficialidade, porque ela não nos permite vivermos de fato as promessas de Deus. Portanto, há pessoas que creem em Jesus, creem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, mas, por incrível que pareça, não creem nas suas promessas, não vivem as suas promessas, não praticam o seu Evangelho. O Evangelho não foi feito para que nós contemplemos, para que nós possamos admirá-lo. O Evangelho foi feito para que nós possamos praticá-lo. Mas a própria palavra no livro do profeta Oséias diz: o meu povo será destruído, perecerá, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E conhecimento bíblico não é só intelectual, ele é relacional. Ele parte da relação que eu tenho com Deus, e a partir daí da relação que eu tenho comigo e com o próximo. Ele parte do processo de ver e enxergar a vida pela ótica de Deus. O fato é que, por falta de conhecimento, nós muitas vezes questionamos um monte de coisa e não entendemos uma série de coisas. O fato é que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é direcionada para aqueles que creem.
porque aqueles que creem sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aqueles que não creem vão ouvir e não vão entender, vão ver e não vão enxergar. Não vão conceber as verdades libertadoras da palavra de Deus. E a verdade sempre incomoda, né? Um outro fator que nós não podemos deixar de lado é que os equívocos que acontecem distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo a palavra de Deus, né? Você percebe que por falta de conhecimento ou até de maneira proposital, as pessoas desviam a veracidade da Bíblia, desviam o contexto da Bíblia, e isso faz com que as pessoas não tenham um conhecimento pleno e uma reverência verdadeira à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo, né? Há muita gente que costuma achar que o Antigo Testamento ele é separado do Novo Testamento e que, quando leio a partes do Antigo Testamento eu não gosto, porque ali o Deus é um Deus vingativo, é um Deus rigoroso, é um Deus de guerra, há sangue, há matança. Eu sou do tempo da graça, como se ao estar em Jesus, nada disso acontece, e que Deus podia ser dividido, e que aquele Deus é diferente do Deus agora, o que é um equívoco enorme, um erro gravíssimo, e a ponto de ser herético, né? Lembra-se que muitas vezes aquilo que é herético, aqueles que promovem heresias não o fazem muitas vezes porque são desonestos, mas porque são equivocados por falta de conhecimento. O Deus é o mesmo Deus. Na teofania, que é a presença visível do Deus invisível, você vê Deus Pai, Deus Filho sempre presente em tudo, desde a eternidade passada, antes de que tudo fosse criado. Olha para o Novo Testamento, me pergunta sobre Ananias e Safira, quando eles morreram instantaneamente por mentirem a respeito de suas vidas, a respeito de suas ofertas, e era no tempo do que eles chamam da graça. Então, precisamos parar com essa mania. Agora, quando a gente olha o contexto, esse texto aqui, geralmente o que a gente mais ouve é a partir do versículo 14, né? Que disse o meu povo, e aí vai adiante, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Nós gostaríamos que viesse dali, mas esquecemos que quando Deus está falando com Salomão, após a construção do templo, ele começa dizendo algo que incomoda demais as nossas vidas. Aqui tem uma promessa de Deus, e toda promessa tem a sua condicionante. Nós queremos a promessa sem a condicionante, como nós queremos viver o cristianismo sem precisar viver como Cristo. Nós queremos os benefícios sem esforço algum, sem mudança alguma. Isso é uma falácia, isso é um grande erro, isso é uma grande mentira. Então, você começa a perceber que há coisas que muitas vezes não entendemos porque, como diz o apóstolo Paulo, as coisas do Espírito de Deus são loucuras para o homem natural, e eles não conseguem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então é pelo Espírito. Então é claro que quem vai entender a palavra de Deus? Aquele que tem o Espírito para revelá-la e para abrir o coração, porque é o Espírito que abre o nosso coração. E o coração não como essa bomba que pulsa sangue para o corpo, mas o coração como o assento do intelecto, das emoções e das volições. Isso é coração. É quando a Bíblia fala de coração, ela está falando disso, nessa ordem, e posteriormente nós podemos discutir sobre isso, né? Então a gente precisa entender isso. O homem natural jamais vai entender, jamais vai absorver. Pode ser que intelectualmente ele possa até ter um certo entendimento, mas não capaz de colocá-lo em prática, de vivenciá-lo, porque ele precisa do Espírito.
Veja que fala aqui no versículo 13: se eu cerrar dos céus de modo que não haja, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, qualquer desavisado vai perguntar, e esse é o grande problema, esse é o calcanhar de Aquiles do cristianismo. Bom, então, o que está dizendo aqui é que Deus promove o mal, que Deus promove a catástrofe, é Deus que promove as doenças, é Deus que promove as pestes, é Deus que promove as circunstâncias. Deus não pode promover o mal, porque Deus é plenamente bom. Em Deus não há injustiça, porque Ele é justiça. Ele não tem, Ele é. Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é juízo. Ele corrige, Ele ama, e quem ama corrige. Mas será que Deus é que está fazendo com que tudo isso aconteça? Mas aqui está dizendo, se eu cerrar os céus, não haver chuva. Primeira coisa que nós precisamos entender, e é difícil de discernir, não é fácil de explicar. Nós somos limitados demais para alcançar exaustivamente o conhecimento das coisas de Deus. Há uma coisa que é inegável, a soberania de Deus. O que quer dizer Deus é soberano? Deus não só criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Ele continua sustentando. Deus não só criou os céus da terra e largou. Ele não só criou os céus da terra e deixou à mercê dos homens. Deus sustenta todas as coisas. Nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus. Ele conhece até o último fio dos nossos cabelos. Deus sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Então, a soberania de Deus é incontestável, mas para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que estão na treva no sentido da ignorância a respeito de Deus, isso é algo que não dá. Então, se Deus tem o controle, se Deus é soberano, então nada é responsabilidade do homem, todas as coisas acontecem, é responsabilidade de Deus? Não. Isso não separa a responsabilidade humana. Tudo que acontece no mundo, as doenças, as catástrofes, as chuvas, as tempestades, as circunstâncias, todas essas coisas, os maus relacionamentos, os conflitos, as guerras, os rumores de guerras, provém do pecado. Provém do pecado, e não de pecados, mas do pecado original, a queda do homem. Por orgulho caiu e se alienou de Deus. Isso tem que ser repetido várias e várias vezes. Mas não é fácil para o homem, mesmo diante da presença do Espírito, entender essas coisas. Será que Deus é que mandou as pestes? Ele está dizendo aqui, eu vou cerrar, eu vou fazer. Deus não precisa agir dessa maneira, promover o mal. Basta Deus tirar a sua graça e o mal já está instalado. Basta Deus deixar de sustentar as nossas vidas com a sua graça que nós estamos liquidados. Ele não precisa fazer mal a nós, porque Ele não faz mal a nós. Basta Ele tirar. Nem o diabo pode fazer alguma coisa sem a permissão de Deus. É só ler o livro de Jó. E o diabo foi ter com Deus. Ele é assim porque o Senhor dá tudo, tira. E Deus permitiu que ele fizesse tudo, menos que tocasse a vida de Jó. Todo o sofrimento de Jó foi permitido por Deus. Ah, Deus é mau? Ah, Deus é que não soube? Bom, lá na frente, no final do livro de Jó, nós sabemos o resultado disso tudo. Jó disse: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, com uma satisfação, com uma alegria indizível, incontestável, incomparável. Então veja como é diferente, né? Então Deus
só permite o mal porque Ele pode transformar esse mal em um bem para as nossas vidas. O maior anelo de Deus para as nossas vidas não é melhorar as nossas circunstâncias, mas é salvar as nossas almas. Fazer tudo que for necessário para que nós possamos alcançar a promessa definitiva da vida eterna. E toda a palavra de Deus converge neste propósito maior de Deus. Então precisa ficar bem claro, ainda que a gente não entenda, Deus está no controle de todas as coisas, ainda que eu não saiba. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer parar de chover, Ele pode fazer chover. Ele pode impedir as pestes, como Ele pode permiti-las. Ele pode parar as circunstâncias, como Ele pode permitir. E elas vêm para todos. A chuva cai para ímpio, para justo. O sol brilha para incrédulo como para crente. Tanto é que ele diz aqui, quando ele termina de enviar a peste entre o meu povo. Tudo isso que ele faz, cerrar os céus, né? Ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Ou seja, tudo que acontece para crente e incrédulo. Agora vem a diferença. Nós vamos viver na história. Quantas vezes este mundo está cheio de pestes, está cheio de morte, guerras, conflitos, e as coisas vão acontecendo, e o homem acha que com a ciência ele pode fazer chover. Não pode, só Deus pode fazer chover. Só Deus pode nos abençoar de fato. Só Deus pode nos dar a segurança da vida. Só Deus pode alimentar a esperança de algo melhor, né? Aí então ele começa a fazer as suas promessas diante de qualquer circunstância. Então fica bem claro, e começa aí para a gente entender. Será que eu consigo discernir? Deus é soberano, mas a minha responsabilidade está presente, porque sou eu que faço as minhas decisões, faço as minhas escolhas, decido para onde vai, decido quem eu creio, decido qual que é o que eu quero da vida. E essas escolhas vão gerar consequências, né? Então a vida, Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, coragem, porque eu venci. Essa é a promessa, a grande promessa. E ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo, ele não está dizendo se todo mundo fizer, qualquer um que fizer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, povo de Deus. No caso nosso, aquele que chama Deus de Pai, só pode chamá-lo de Pai aquele que é filho, e só pode ter autoridade como filho de chamá-lo de Pai aquele que recebeu Jesus, pois a palavra de Deus diz: e ele veio para os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder, ou seja, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Então quem tem a autoridade de chamar Deus de Pai é aquele que é filho. Quem é filho é aquele que recebeu Cristo no seu coração. Fora disso, não tem. Então a primeira coisa aqui que nós devemos dizer: se o meu povo, de fato, aquele que me chama pelo meu nome. Então não é todo mundo. É muito fácil para as pessoas, toda vez que tem um problema, uma circunstância, achar que pode chamar Deus, que pode buscar Deus, e que Deus vai abençoar, que Deus vai parar. Todo mundo busca, acha que busca, e que Deus vai ouvir, e que Deus vai fazer. Deus não ouve o ímpio, Deus ouve o seu povo, aquele que chama pelo meu nome. Ele foi muito claro. Ele não disse todo mundo, todo aquele que me buscar, todo aquele que me chama. Não. Se o meu povo, aquele que me chama pelo meu nome. Primeira coisa, nós devemos: eu sou o povo de Deus, eu sou filho de Deus, eu faço parte do reino de Deus,
eu pertenço ao reino dos céus. Porque o povo de Deus pertence a um reino diferente. Eis que o reino dos céus vem. Ele não é materializado nem militarizado como os judeus pensavam. Os fariseus, os escribas, que ele ia materializar o reino através de um rei humano que ia militarizar e ia destruir os inimigos. É espiritual. Então, quem vive o reino? Aquele que tem o Espírito. Aí, a partir daí, ele fala: se o meu povo, que chama pelo meu nome, começa por aí, se humilhar. Primeira coisa bate no coração da gente: se humilhar. O pior inimigo das nossas vidas é o orgulho. E o maior amigo das nossas vidas é a humildade. Ambos não podem conviver. Ou o orgulho desfaz a humildade, ou a humildade desfaz o orgulho. As bem-aventuranças, a primeira dela é: bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, né? No meio das bem-aventuranças, pois dele é o reino dos céus. O Evangelho nos chama à humildade, e o mundo nos chama a fomentar o ego e o orgulho. Satanás era um anjo de luz e caiu pelo orgulho. Esse é o maior problema de nossas vidas: o orgulho. Então, se o meu povo se humilhar, o que quer dizer isso? Por que a primeira bem-aventurança é o pobre do espírito? Porque dele é o reino dos céus. Por quê? É aquele que entende a miséria de sua vida, aquele que entende o que o pecado fez com a sua vida, aquele que de fato entende a real situação do seu ser. Eu sou um miserável, pobre, cego e nu. Eu tenho que reconhecer primeiro o meu verdadeiro estado, para que eu possa olhar para Deus e sua glória. Eu tenho que reconhecer que eu não sou nada. Eu tenho que reconhecer que eu dependo totalmente de Deus. E humilhar-se é se colocar na dependência total desse Deus que pode tudo e que eu não posso nada sem Ele. O orgulho diz que eu posso me virar. A humildade diz: Deus é comigo e só Ele pode me livrar. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me humilhar, é me esvaziar, é reconhecer o verdadeiro estado em que eu sou, porque eu não posso olhar para a grandeza e reconhecer a grandeza de Deus antes de olhar para a verdade de mim mesmo, de como eu sou, de como eu estou. Eu sou um pecador miserável, imundo, frágil, e o pecado corroeu não só meu coração, minha mente, minhas emoções. O pecado corrói tudo. O pecado corrompeu todo o meu ser. E se não for por Deus, eu jamais conseguirei não só ter a vitória sobre as circunstâncias, não conseguirei nem enfrentá-las. E o propósito do cristianismo não é tornar a nossa vida fácil, mas é nos dar força e caráter através da fé para vencermos as dificuldades da vida. Isso é o propósito. Primeiro, eu preciso me humilhar, e Deus sabe disso. Eu preciso me humilhar, eu preciso me prostrar, eu preciso entender o verdadeiro estado da minha natureza, daquilo que sou, para perceber quem Deus é. Mas ela tem uma sequência lógica. Isso aqui não foi aleatório. Deus não saiu dizendo as coisas aleatoriamente, como a gente às vezes não percebe. Há uma sequência que leva a outra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, ou seja, reconhecer o seu verdadeiro estado, reconhecer a sua verdadeira dependência que tem de Deus, e parar de agir por conta própria, parar de achar que pode alguma coisa. Se o povo se humilhar e perceber o quanto ele depende de mim,
né? As bem-aventuranças também, que a declaração do caráter do crente diz: bem-aventurados aquele que tem sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. O que quer ter fome e sede de justiça? A justiça de Deus, não só da justificação, no sentido da salvação, de ser imputado sobre mim a justiça de Cristo, mas no sentido de santificação. Os santificados verão a Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação. Então, quando ele fala ter fome e sede, nós precisamos só entender o que é isso. Alguém aqui já passou fome? Alguém aqui já teve sede e não tinha o que beber? Não, muito pouco, mas é terrível. Imagina você com uma fome não ter o que comer dias e dias e dias. Um exemplo para que você possa entender o filho pródigo, para que você possa entender que intensidade é essa fome e sede de justiça, sede de Deus, sede de ser revestido pela santidade de Deus, né? Que o humilhado tem. Ele tem fome e sede de justiça. O filho pródigo, quando ele teve fome, ele passou a comer a comida dos porcos. Mas quando ele teve inanição, ele foi buscar o Pai. Essa fome não é só aquela fome que você diz: eu como um boi inteiro agora, de tanta fome que eu tenho. Não. É quando você chega a um processo de inanição, aonde você não tem, você já está morrendo por falta de alimento, e você lembra: eu tenho meu Pai. Eu tenho meu Pai. Então, veja que até comer a lavagem dos porcos ainda é estado de fome para o homem. Ele não está falando dessa fome quase insustentável, ele está falando de um processo já de inanição. Entenderam isso? Então, quando ele tinha fome, ele comeu comida dos porcos, mas quando ele já estava num processo total de inanição, ele foi buscar o Pai. Segundo, ele vem de se humilhar e orar. Essa é a outra. Então veja bem, que os dois primeiros processos é comum para a maioria das pessoas já jogarem de lado. Primeiro, ele pensa que ele mesmo não sendo o povo de Deus, não chamando Deus de Pai, ele pode fazê-lo. Deus está falando com ele. Não. Segundo, ele não se humilha. Para quê? Eu vou orar. Vamos todo mundo orar. Vamos todo mundo orar. Orar é essencial. O homem não precisa ser crente para orar, mas ele precisa orar para ser crente. A oração é algo essencial na vida de todos nós, porque a oração não é só clamar a Deus por um socorro que você precisa, mas a oração é aquilo que te leva a um relacionamento mais íntimo e verdadeiro com Deus. Então não é orar por uma circunstância, mas ter vida de oração, né? Então orar não é só chegar diante de Deus e fazer súplicas. Orar é chegar diante de Deus e exaltar aquele que tudo pode, que é soberano e que está acima de todas as coisas e sustenta todas as coisas. Aquele que ordena ao mar que aquete, aquele que ordena ao vento que cesse, aquele que ordena que a chuva pare ou que a chuva venha. Aquele que ordena os animais, aquele que ordena a natureza, aquele que ordena, e tudo o que ele diz acontece. Isso é orar, né? Então, primeiro eu preciso me humilhar, porque se eu chegar diante de Deus cheio de mim, eu não vou ser cheio dele. Não se pode encher aquilo que está cheio, só se pode encher aquilo que está vazio. Para eu chegar diante de Deus, para me encher dele, eu preciso estar vazio de mim. Humilhar significa também mortificar o seu eu, para que eu possa orar cheio, vazio de mim, para me encher de Deus, para me encher confiadamente em Deus, para me entregar confiadamente nele, né? Nós devemos orar sem cessar. E aí a sequência é essa. E aí ele humilhou, orou, e ele diz:
se meu povo se humilhar, orar e me buscar, essa é uma outra coisa que chama a atenção. Em algumas traduções bíblicas diz buscar a minha face, o que significa a mesma coisa, porque é buscar a intimidade com Deus. Nada mais íntimo do que você estar face a face com o outro. Tem sentido de intimidade, de mais intensidade, de mais proximidade. A Bíblia diz, não, olhe dos altos, o salmista diz, olha que Deus diz, olhe dos altos e não vejo ninguém que busque a Deus. Não há um sequer. Nós não buscamos a Deus, nós buscamos de Deus alguma coisa. Mas ele está falando, se me buscar, ou seja, se a prioridade da sua vida for buscar a mim, buscar o meu Espírito, pois muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo assim, quando Jesus disse, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, aquele que pede recebe. E a gente não entende isso, né? Que isso é buscar, pedir e receber tudo que eu quero, tudo que eu preciso, momentaneamente não. Tudo isso que está dizendo, buscar, bater, insistir, perseverar, é para buscar e receber o Espírito de Deus. Porque sem Ele eu não posso nem enxergar com clareza todas as coisas. Sem o Espírito de Deus eu não posso nem enfrentar as diferenças e as circunstâncias. Sem o Espírito de Deus eu enxergo tudo nebuloso. Sem o Espírito de Deus eu não consigo enxergar e tirar proveito de nada. Então eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que querer o Espírito de Deus. Eu tenho que buscar e me encher do Espírito de Deus, porque essa é a melhor forma, não só de eu ver no presente a luz do futuro e ver no hoje pela luz da eternidade. E aí eu posso enfrentar todas as coisas. E aí eu posso ver todas as coisas. Aí eu posso me descansar nas promessas de Deus. Porque o teu Espírito me traz consolo, conforto, força, coragem, percepção para tudo. E ele continua, e ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. Veja, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É engraçado que as pessoas acham que pode obter de Deus todos os benefícios de Deus, que pode obter a atenção de Deus, que pode obter o perdão de Deus, e vivendo a mesma vida que vive. É uma falácia isso que hoje é pregado, de que você pode só crer em Jesus e confessar Jesus sem precisar mudar a sua vida, que Jesus te ama e você está garantido. Que você não precisa moldar a sua vida à vontade de Deus, que você não precisa ser alguém essencialmente diferente, você pode viver do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas. Sabe uma das coisas piores que existe? Que Jesus mais confrontou? A hipocrisia. O que é hipocrisia? A palavra hipocrisia é tirada é máscara dos teatros gregos, quando o ator punha uma máscara e se escondia por trás dela. O que significa hipocrisia? Usar uma máscara é mostrar o que você, nos seus comportamentos externos, para que os outros sejam enganados por aquilo que você não é em si mesmo. As pessoas só veem por fora e ficam imaginando. Então, hipócrita é aquele que engana os outros externamente, porque internamente ele não é nada daquilo. Agora, pior do que o hipócrita é o hipócrita inconsciente. O que é o hipócrita inconsciente? É aquele que não só engana os de fora, ele engana a si mesmo. Ele engana a si mesmo. Ele engana não só os outros com certos comportamentos externos, fazendo certas coisas que possam
possam enganar os olhares aparentemente das pessoas, porque por dentro não é isso, mas ele engana a si mesmo, porque ele começa a se achar que ele é o que ele não é. Então você precisa se converter dos seus maus caminhos. Tem pessoas que têm consciência do que estão fazendo é errado diante de Deus e eles continuam fazendo. Há pessoas dentro da igreja que pensam assim: eu sei que o que eu faço é pecado e errado, então ele tenta compensar fazendo outras coisas para Deus, entrando em outras atividades, fazendo outras coisas para compensar o fato dele não obedecer a Deus naquilo que ele sabe que está fazendo de errado. Isso não serve para Deus, você engana a si mesmo, não a Deus. Não adianta você querer se ocupar de um monte de coisa, por outro lado, para compensar a falha que você está conscientemente tendo diante de Deus. Você não corrige, você apenas cria outras coisas, como uma espécie de distração. Então Deus não vai olhar para o meu pecado, porque Ele vai olhar para tanta coisa que eu estou fazendo, que Ele vai desviar os olhos do meu pecado, pois eu estou fazendo tanta coisa de bom aqui, que aquele pecado que eu mantenho ali, Ele não vai fazer vista. Deus tudo vê. Deus tudo vê. Nada passa desapercebido. Muitas vezes esquecemos que quando Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga, a porta estreita só entra um de cada vez, e para você entrar você tem que deixar para trás tudo, porque só entra você, nem com mochila nas costas você entra, só entra você, a porta é estreita e o caminho é apertado e continuará, ou seja, você deixa para trás o mundo e deixa para trás o caminho do mundo. Você só não deixa o mundo mudando os seus hábitos, você deixa o caminho do mundo, como o mundo pensa, como o mundo age, como o mundo quer. Você passa a pensar, a agir como Deus quer. Isso é se converter dos seus maus caminhos. Então a gente vê que tem essas coisas, elas estão entrelaçadas. Então o meu povo que se chama pelo meu nome primeiro precisa se humilhar. Se ele não se humilhar, ele não vai orar. Então ele vai orar porque ele se humilhou. A oração dele vai ser porque ele se humilhou. E ao orar, ele vai buscar a face de Deus, porque ele sabe que quer orar, ele já se humilhou e ele vai se converter através disso, porque ele vai se encher do Espírito, e o Espírito nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Aí vem o complemento. Então, vem a posição. Só a partir daí, veja que é muito claro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, isso já é uma afirmação, isso já é uma declaração de Deus. A partir daí, somente a partir daí, eu ouvirei dos céus. Deus ouve todo mundo. Deus ouve. Vai lá. Você está sofrendo? Vai lá. Busca Deus, ora para Deus. Deus vai te ouvir. Veja como o próprio crente desconhece a sua palavra. Deus vai te ouvir. Deus ouve todo mundo. Está explícito aqui, claro para quem quiser ver, que a partir daí, então, eu ouvirei dos céus. Se não, ele está dizendo o contrário: eu não ouvirei. Então não adianta você dizer para as pessoas: olhe para Deus que Ele vai te ouvir. É muito mais fácil você dizer: vem cá, vamos orar para Deus, porque eu sei que Ele me ouve. Agora, se você não sabe que Ele te ouve, porque você não vive isso, você quer dizer para o outro que Ele vai te ouvir sem que ele viva isso? Então é importantíssimo entender isso. Desfaz uma bobagem ou mentira que estão
falando por aí. Quero dizer mais alguma coisa, nós vamos falar disso mais profundamente. Jesus o tempo todo está falando sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos. E às vezes a gente não sabe discernir o falso profeta, porque a gente acha que o falso profeta é aquele que conta coisas erradas, que desvirtua a Bíblia, que descaracteriza a verdade, que perverte a verdade. E a palavra de Deus é clara que eles são lobos disfarçados de ovelhas. Se está disfarçado é a coisa que eu não consigo discernir, detectar com os meus olhos. E aí que somos enganados. E aí que você é enganado. O falso profeta, ele não vai te enganar, porque você não precisa do Espírito. Você veria claramente se ele falasse algo que contradiz a Bíblia. Você já definiria, esse cara é falso. Basta eu olhar, basta eu ser um pouco mais bereano para saber que o que ele está dizendo não consta na palavra de Deus. E se não consta na palavra de Deus, é falso. Seria muito fácil detectar os falsos profetas. E a palavra de Deus diz, cuidado, porque eles enganarão até, se possível, não é possível, mas se possível, até os eleitos. Como é que você detecta o falso profeta? Não é pelos erros que ele comete, não é pelos equívocos grosseiros diante da palavra de Deus, diante da sua pregação. Muitas vezes você nem percebe, ele é bonzinho, ele é amável, ele abraça. Você diz, esse pastor, esse líder, esse pregador é uma bênção. Você detecta o falso profeta, não é por aquilo de errado que ele prega. Você detecta o falso profeta, é pela falta da verdade que ele prega. Ele não prega aquilo que ele tem que pregar. Ele não fala aquilo que ele tem que falar, porque ele não quer se ver confrontando com as pessoas. Ele não quer ver, ele quer o aplauso das pessoas, ele quer o abraço das pessoas, ele não quer dizer a verdade que confronta as pessoas. Então ele evita de falar de pecado, de céu, de inferno, de santidade. Ele fala só das coisas que as pessoas gostam e se agradam. Ele vem com uma filosofia enorme, ele vem com erudição fantástica, ele vem cheio de intelectualidade, abraça as pessoas e diz, mas esse pastor é uma bênção, quando ele prega, mexe com a minha cabeça. Mas ele é falso quando ele não está dizendo o que ele tinha que dizer, quando ele não está pregando o que tinha que pregar. Eu espero que depois nós falemos nisso com muito mais profundidade. Amém? Então ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Veja que tudo que está acontecendo no começo não foi porque Deus é mau, vingativo, vai pelo pecado. E o maior pecado do homem é contra Deus. É o orgulho, é achar que ele é dono do seu destino, é achar que ele não precisa de Deus, é dizer quem é Deus, é se tornar o seu próprio Deus, é afagar o seu próprio ego, é fazer as coisas do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, é obedecer a sua própria conveniência e desprezar a sua consciência. Então eu perdoarei os seus pecados, é outra coisa, né? Eu ouvirei dos céus e depois perdoarei os seus pecados. Não, Deus me perdoa sempre. Deus é Deus de perdão. Deus não existe problema em perdoar tudo que eu faço. Eu faço e repito. Eu vou ali, confesso os meus pecados, saio dali e vou cometê-los de novo. Depois eu vou, confesso, cometo de novo, vou, confesso, cometo de novo. É só confessar que está perdoado, está limpo, está acabado. Ele está colocando, então, depois que você fizer tudo isso, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E veja que tem uma sequência lógica.
perdoarei os seus pecados. A gente não perdoa, sabe por quê? Muitas vezes tem dificuldade de perdoar porque eu não me sinto perdoado. Aquele que não é perdoado não perdoa. Porque aquele que sabe o valor do perdão que ele já tem de Cristo, ele perdoa qualquer coisa. Por isso nós temos dificuldade. A dificuldade que nós temos de perdoar é porque nós não nos sentimos de fato perdoados. Eu perdoarei os seus pecados e vem a cereja do bolo, sararei a sua terra. Veja que terra, sarar a terra era algo, por exemplo, você vê, a terra da promessa, Canaã, o lugar que mana leite e mel, as promessas de Deus, sempre a terra tinha toda essa abrangência de prosperidade, de vida, de liberdade, de bênção, né? Olhando espiritualmente, trazendo para os dias de hoje, não é terra, vou sarar a sua terra literalmente, não é uma linguagem literal. Sua terra compõe, abrange toda a sua vida, sua casa, sua família, seus relacionamentos, seu trabalho, né? É inegável que a gente tem visto um monte de pessoas que se dizem crentes, e aí eu não vou entrar no mérito, porque algumas coisas podem ocorrer a gente, mas é interessante ver que muitos passam por coisas que não deviam, vivem coisas em uma situação que não devia, tem uma terra doente, vive uma relação doente, vive uma família doente, vive profissionalmente doente, vive financeiramente doente, ou em alguma área, quando acontece uma área boa, o resto não é. Então a vida daquele que crê, a terra que envolve tudo, os seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a vida, tem que estar saudável, minimamente saudável, harmoniosamente saudável. Mas, por incrível que pareça, a maioria vive em terra arrasada. Quando está bom financeiramente, está péssimo o relacionamento. Quando está bom de um lado, está ruim do outro. Não tem saúde espiritual, e às vezes você pode passar por enfermidades físicas e ser saudável espiritualmente, seu ser saudável. Tem muita gente que não tem enfermidade física e é completamente doente no seu ser. Então envolve a sua personalidade, envolve a sua maneira de pensar, de agir, envolve os seus relacionamentos, envolve o seu trabalho, envolve tudo na sua vida, seu casamento. Então aí sim, eu sararei a sua terra, né? Eu farei chover chuva de bênção, eu farei cessar as pragas, né? Eu farei de fato cessar as enfermidades. Muitas vezes nós estamos sendo engolidos, comidos pelos gafanhotos no celeiro da nossa existência. Muitas vezes nós estamos cheios de doenças, porque a nossa terra precisa ser sarada. E a terra do nosso coração, prioritariamente, precisa ser sarada, para que de dentro para fora eu possa mudar e ver a minha vida transformar. Então veja que a Bíblia consta inúmeras promessas, e às vezes a gente vive uma ou outra, crê em Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele morreu por mim na cruz, que Ele levou os meus pecados sobre Ele, mas não confia nas suas promessas, não descansa nas suas promessas. Mais uma promessa. Agora, toda promessa, o que as pessoas fazem? Elas só tiram o que lhe é conveniente, sem entender todas as coisas, por falta de conhecimento, por falta de interesse. Então, fica aí. Eu quero minha terra sarada. Nós podemos orar: Senhor, sara a minha terra.
sara a minha terra. É inconcebível um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, aceitar comodamente e se justificar vivendo totalmente incompativelmente ao que a palavra de Deus diz e as suas promessas determinam. Se eu estou vivendo uma vida fora dos padrões de Deus, se eu estou vivendo uma vida relacional miserável, se as minhas personalidades não estão sendo transformadas dia a dia, se eu não estou crescendo, se eu não estou amadurecendo, se eu não estou me afastando do mundo e para me achegar a Deus, se eu não estou de fato vivendo as promessas de Deus, seja elas interior, exterior, seja elas comigo mesmo, para com as outras pessoas, sejam elas em todos os âmbitos da minha vida, se eu não estou encontrando a verdadeira satisfação que só Deus dá, se eu não estou encontrando a verdadeira paz que só Jesus pode dar, se eu não estou encontrando a verdadeira esperança iluminada que só o Senhor pode me dar, se eu não estou expressando o verdadeiro amor que só no Senhor se tem, então eu preciso parar e pensar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter, não adianta só uma ou outra coisa. Deus é Deus de tudo ou é Deus de nada. Deus não é Deus de meias porções. Deus é Deus de obra completa. E aquilo que Ele fez, Ele vai completar. Aquilo que o Senhor começa, Ele termina. Então, em nome de Jesus, nós podemos orar e dizer: Senhor, eu quero a minha terra sarada. Não importa de onde veio as circunstâncias, não importa se eu não tenho todo o entendimento sobre elas, não importa se eu não tenho todas as revelações e toda a concepção, se eu não tenho consciência porque minha mente não pode alcançar, não sei como é isso, como é aquilo, mas jamais, Senhor, projeto para o Senhor um culpado. O único culpado é o pecado, e o Senhor é Deus que me livra dele. Mas eu vou, Senhor, me colocar diante de Ti, entender que eu dependo de Ti. Eu vou me entregar ao Senhor mais uma vez, o meu caminho ao Senhor, e confiar. Eu vou entender que eu vou buscar, eu vou orar, não só apenas para quando eu estou precisando de algo, mas eu vou orar porque eu preciso de Ti, porque eu tenho sede de Ti, porque eu tenho fome de Ti, assim como as roças anseiam pelas águas. Minha alma tem sede de Ti. Eu vou buscar a Tua face, eu vou Te buscar, eu quero encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. E eu vou deixar para trás o caminho do mundo. Eu vou, Senhor, de fato, mortificar o meu eu. Eu vou, Senhor, me entrar vazio no Senhor, porque eu sei que a partir daí o Senhor me ouve, o Senhor me perdoa, e o Senhor age e sara a minha terra. Amém? Amém. Vamos levantar, vamos orar ao Senhor.